Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo. Mateus, capítulo de número 26. Hoje vamos falar da traição, ou melhor ainda, do traidor que é indicado por Jesus. Se encontra lá no capítulo de número 26, do versículo 20 até o versículo de número 25. Vamos à leitura, que diz assim: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e quando comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Então, estão todos os discípulos à mesa, inclusive Judas Iscariotes também está à mesa da ceia do Senhor. E ali eles começam a tomar a ceia, a Páscoa, né? Comemorando o dia da retirada do povo de Deus do Egito por Deus. E o Senhor Jesus, nesse momento, ele fala a respeito daquele que vai o trair, que é Judas Iscariotes. Ele diz assim: aquele que mete a mão no prato comigo. Era servido um molho e as pessoas pegavam o bocado de pão e molhavam nesse molho e levavam à boca. E foi nesse momento ao qual Jesus e Judas colocam a mão no mesmo prato de molho e ele indica então quem será o traidor, quem vai o trair. Mas mesmo assim, os discípulos naquele momento, eles começam a perguntar entre eles: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, porque eles não conseguiram compreender aquilo que estava acontecendo naquele momento. Somente dias depois, quando Deus abre o entendimento dos discípulos, é que eles começam então a entender, a compreender todo o acontecimento desde a vinda de Jesus, ou seja, o nascimento de Jesus, até o momento da crucificação e, claro, posteriormente a sua ressurreição. Então, uma das coisas a gente tem que ver a cerimônia, que é a chamada Ceia do Senhor, porque foi a ocasião em que Jesus ele come então a ceia ou a refeição pascal com os seus discípulos. Por ela, agradecemos, já trazendo para os nossos dias, né, por essa ceia do Senhor, né, nós agradecemos a Deus pela obra de Cristo que Ele fez por nós. E também a comunhão que nós temos com Ele. Porque por meio dela, celebramos a comunhão que temos com Deus e com os nossos irmãos. Assim, quando comemos o pão e bebemos o vinho, devemos então fazer uma reflexão, devemos refletir sobre a morte de Jesus e lembrar-nos de sua promessa de retorno, de retornar. E temos que ser gratos também pela maravilhosa dádiva de Deus que nos permitira um dia alegremente encontrar a Cristo e tê-lo então como único suficiente Salvador, e também nos encontrarmos dentro da igreja dele, dentro do reino de Deus. E toda a igreja deve celebrar da mesma forma
da mesma maneira, com a mesma intensidade, esse maravilhoso momento da ceia do Senhor. Ali onde o traidor, ele está sendo naquele momento indicado. Trazendo um pouquinho também para os nossos dias, às vezes aquele que vai nos trair, aquele que vai nos apunhalar pelas costas, ele está na mesa, vinculando intimidade e amizade conosco. Por isso, devemos sempre estar verdadeiramente ligados com o Senhor, sempre vigilantes, sempre atentos àquelas pessoas que estão à nossa volta, porque o traidor pode estar logo ali. Uma outra coisa muito interessante dessa questão toda que eu estou trazendo aqui nesse momento é que o traidor, a pessoa que vai ser contra nós em certos momentos, ela está no momento de intimidade normalmente conosco, conhece a nossa vida, sabe aonde vamos, sabe o que fazemos no nosso dia a dia. E por isso, por causa dessa intimidade, ela tem a maior condição de nos trair. Assim como foi com Jesus, Judas então sabia que era o costume de Jesus sair dali e ir para o monte, fazer orações, sabia exatamente onde Jesus fazia isso. Por isso, Judas Iscariote, ele traiu Jesus, levando então aquela turba ao monte para poder ali então beijar Jesus e o traí-lo. Já falei que Jesus indica então o traidor, só que ninguém se atenta nessas coisas. Outra coisa interessante é a pergunta de Judas: sou eu, mestre? Jesus responde: não foi eu que disse, não. É você que está dizendo que é. Ele diz: tu dizes. Quer dizer que ele mesmo, querendo, com uma interrogação, dizer assim, como todos os outros falaram, sou eu, ele, ai, sou eu, mestre. E aí Jesus já fala logo, diferente do jeito que falou com os outros discípulos, que nem respondeu. Disse a Judas: foi você que falou. Ok? Então, termino aqui mais um Teologando a Palavra de Cristo. É importante a gente saber desse momento ao qual Jesus declara quem é o seu traidor e que os seus discípulos não têm o entendimento ainda naquele momento para saber quem é. Né? Por mais que Jesus tenha declarado isso de forma clara e plena para todos, eles não se aperceberam naquele momento. Terminando aqui então mais um Teologando em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, graça e paz.